Vamos então para a nossa meditação, a nossa reflexão nessa noite de Domingo de Ramos. E a nossa meditação será no texto de Domingo de Ramos, apresentado ali por Marcos, que está no capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Eu vou fazer a leitura aqui, então, de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11. A gente vai tentar entender um pouquinho do que se passava aqui nesse período crítico na caminhada, na jornada de Jesus Cristo, durante os seus 3 anos de ministério. Então, Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns do que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui a nossa leitura. Esse é um momento muito marcante no Evangelho de Marcos. Ele é um momento que vai marcar uma grande transição aqui no Evangelho de Marcos, e a gente vai observando na narrativa como isso vai mudando. Isso é muito legal. Marcos está descrevendo para a gente que Jesus está chegando em Jerusalém. A distância ali é mais ou menos 4 quilômetros, poucos quilômetros da cidade de Jerusalém. Jesus se aproxima e começa a gerar no seu coração um misto de sentimentos, uma mistura de sentimentos, começa a bater no coração de Jesus Cristo, e ele dá essa orientação para 2 dos seus discípulos. Olha, vocês vão até tal lugar, Jesus conhece bem a região, passou por ali, caminhou muito por ali, cresceu por ali, fala, olha, vocês vão achar um jumentinho ali, vocês vão trazê-lo para mim, e até falou, se alguém achar ruim isso, você vai dizer o seguinte, ó, o Senhor precisa dele, e logo depois o Senhor vai devolver. E tudo sai como Jesus indicou, eles vão, pegam o jumentinho e trazem até Jesus. Eles colocam ali túnicas, capas, para que Jesus pudesse montar o jumentinho, e se você já leu o Antigo Testamento, você talvez traga algumas imagens disso, alguém andando, né, montado, entrando em Jerusalém, talvez se lembre aí de Davi caminhando com seu filho Salomão, quando foi apresentá-lo como rei, né, entre o povo de Israel, ou talvez se lembre ainda do profeta Zacarias, que disse assim que ele chegaria montado num jumentinho, fazendo uma referência ao novo rei que iria governar sobre o povo de Israel, mas que diferente dos outros reis que vieram, virá com justiça, com paz, e de forma humilde, de forma simples. Aí a referência a esse jumentinho. Normalmente o rei entra no seu melhor cavalo, com toda a sua força, cavalgando, né, com toda a sua classe, sua pompa, para mostrar todo o seu poder no meio do povo, mas aí vem Jesus Cristo montado num jumentinho, representando toda essa sua humildade. E ele segue a caminho de Jerusalém, segue essa jornada dos seus 4 quilômetros, e à medida que ele vai se aproximando de Jerusalém, já dá para ouvir o povo gritando, Hosana! Hosana nas maiores alturas! E o povo celebrando a chegada de Jesus Cristo, aclamando Jesus Cristo como rei, e à medida que ele vai entrando, o texto descreve para a gente que alguns iam se juntando atrás dele e caminhando atrás de Jesus, outros gritando ainda na frente, colocando das suas roupas, criando ali um tapete real com folhas de ramos de palmeiras e tecidos,
para que Jesus pudesse entrar como grande rei de Israel, o aclamado rei de Israel. Bom, se há um misto de sentimentos no coração de Jesus, um deles a gente já sabe qual é, que é essa alegria de ser reconhecido como rei. Se você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver que algumas pessoas, e até mesmo alguns demônios, já estavam tentando anunciar que ele era o Messias, que ele era o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Mas desde o início do Evangelho, Jesus vem silenciando essas pessoas, falando, olha, não fale isso, não espalhe isso, ó, isso fica entre mim e ti, não espalhe essa notícia. E nessa altura do Evangelho, ao ter pessoas clamando e reconhecendo a autoridade, o governo, o poder de Cristo, Cristo não fala nada, ele simplesmente recebe o reconhecimento do povo de todo o seu poder e de toda a sua autoridade. O grande, o novo, o poderoso rei de Israel está chegando, de forma humilde, montado no jumentinho, mas sendo prestigiado por todo o povo. Esse domingo é um domingo de festa, é um domingo de muita alegria, é sorriso no rosto do pessoal com o novo momento que está chegando, uma mudança na história deles, provavelmente uma mudança naquele período de opressão que eles tinham com o Império Romano, tudo vai mudar, o nosso rei chegou, e a alegria de Jesus em ser reconhecido pelo povo como seu rei. Mas esse misto de sentimentos traz, por outro lado, uma outra característica. Poucos versículos atrás, em alguns capítulos, Jesus também já vem apresentando o motivo do seu ministério. Ele estava aqui para algo que iria além de curar pessoas e de ensinar a respeito do reino de Deus. Ele vinha também para morrer por nós, para nos perdoar os pecados, para nos apresentar diante de Deus como justos, perdoados. Mas isso teria um preço. A sua vida, o seu sacrifício. Essa entrada de Jesus em Jerusalém, essa entrada de Jesus em Jerusalém é também um marco da sua última semana de ministério, da sua caminhada seguindo para a morte, da sua caminhada seguindo para a cruz. Era o seu caminho sem volta. Então ele segue para Jerusalém com esse misto de sentimentos. Por um lado, a grande alegria e por outro, a preocupação dessa semana que se iniciaria, uma semana terrível. E a gente vê a mudança de Marcos ao escrever isso para a gente, pela quantidade de papel que ele gasta para isso. Nós sabemos que o ministério de Cristo Jesus durou 3 anos. Foi o período ali do seu batismo até a sua crucificação. E nós sabemos que o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. Essa última semana da vida de Jesus, Marcos dedica 6 capítulos do seu livro. É muito conteúdo para falar de apenas uma única semana. Parece que Marcos está chamando a nossa atenção, falando, olha, tudo que Jesus disse, isso não é algo fantástico, importantíssimo, é algo demais, vale a pena você prestar muita atenção. Mas essa última semana, eu preciso gastar tinta a mais, eu preciso gastar algumas páginas a mais de material aqui, porque ela é central, ela é importantíssima. Então, a gente tem esse grande volume de conteúdo do Evangelho de Marcos, falando de apenas uma única semana da vida de Jesus. E essa não foi uma semana fácil. A grande festa de Jesus ali nesse domingo já começa a ter uma mudança de clima no decorrer da semana. Jesus segue ensinando, Jesus segue curando, fazendo o seu ministério, mas nessa semana se intensifica a sua perseguição, a conspiração, a humilhação de Cristo. Nessa semana se intensifica a conspiração para tirar a vida de Cristo, e a gente sabe que ela vai culminar na execução de Cristo Jesus. A sua morte, quando ele se entrega por nós em obediência a Deus. Não é uma semana fácil. A gente se lembra da descrição dele orando ali no Getsemane, e o Evangelho descrevendo para a gente ao ponto de transpirar, né, sangue. Um período difícil demais para Jesus. Mas ele passa por isso. Um domingo de grande festa seguido de uma semana terrível, uma semana de muita tribulação, de muita angústia. Parece que aquele brilho do domingo é ofuscado pelas mais densas trevas de uma semana inteira de dificuldade.
Mas, para nossa alegria, nós temos um outro domingo, que é o domingo da ressurreição de Cristo Jesus, o domingo da Páscoa, que a gente celebra daqui 7 dias. Então, nós temos um domingo marcado com grande alegria, júbilo, uma semana difícil, e um outro domingo marcando também um grande período de júbilo, de festa, de alegria, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Começa muito legal, segue por um longo período difícil e termina de uma forma muito legal com a ressurreição de Jesus Cristo. Essa semana, quando a gente vai trazer um pouco para os nossos dias, me faz pensar um pouco a respeito desse período que a gente vive, dessa semana que a gente vive. Bom, semana que eu não estou falando dessa semana que passou, eu não estou falando dessa semana que vai começar agora. O livro de Apocalipse, ele usa a expressão semana como uma representação de um longo período. No capítulo 11, ele até divide essa semana em 3 dias e meio para cada lado. Nós estudamos um pouco disso no ano passado com os adolescentes. No livro do Apocalipse, quando você lê essa descrição de 7 dias, de uma semana, ele está fazendo uma referência entre o intervalo entre 2 importantes dias. O primeiro, a ressurreição de Cristo Jesus. O segundo, o retorno de Cristo Jesus. 2 dias de grande glória. O primeiro dia marcando a vitória de Cristo sobre a morte, e Jesus conquistando esse direito da gente ser adotados por Deus, fazermos parte da família de Deus. Um dia de grande alegria. O segundo dia, o retorno de Cristo Jesus, quando nós veremos novamente esse novo período, mas agora plenamente estabelecido de paz, de harmonia, de convívio com Deus, onde o pecado já não vai mais atrapalhar a nossa vida, onde já não vai ter mais dor, onde não vai ter mais tristeza. Mas entre esses 2 dias, uma semana. Um período difícil de vida. Período que Jesus Cristo já tinha até nos alertado que se não fosse abreviado, nem os escolhidos seriam poupados. Período difícil. A ressurreição de Cristo dá início ao desenvolvimento e expansão da sua igreja, mas junto com isso, a perseguição da sua igreja. Muitas pessoas são perseguidas, oprimidas, escravizadas, torturadas por causa do nome de Cristo Jesus. Muitas pessoas são martirizadas, executadas por obedecer a Cristo Jesus e não negociar os valores do reino. Período esse que se inicia ali com a ressurreição de Cristo, se estende para os dias de hoje e que só se encerrarão quando Jesus Cristo retornar na sua glória. Ainda hoje nós vivemos nesse longo período onde o pecado segue atrapalhando a nossa vida. E mais, por sermos corpo de Cristo, igreja de Cristo, ainda sofremos com a investida do anti-reino, de todo esse reino que está em oposição ao reino de Deus, que não concorda com os valores de Deus. Não são dias fáceis. Parece que entre esses 2 dias de glória, a gente vive um longo período de sombras, de dificuldade, um grande período de luta, um grande período de aflição. Ao olharmos para a narrativa de Jesus, nessa última semana do seu ministério aqui na Terra, a gente vê que ele passa pelo que passou, sem negociar o seu propósito, sem negociar a sua missão, estando firme, estando forte em tudo, sendo obediente a Deus até as últimas consequências. E fica para a gente, nessa semana que segue até a ressurreição, refletir a respeito desse sentimento de Cristo e compartilhar com ele do seu sofrimento, ver o que custou, o preço que foi pago por Jesus para que nós pudéssemos estar juntos com ele. Mas nesse longo período que a igreja vive, também de sombras e de dificuldades até o retorno de Cristo, nós nos lembramos que Cristo também participa conosco desse período de dificuldade. Junto com a sua ressurreição, nós temos também a promessa de que ele está conosco todos os dias, e não apenas está ciente da dificuldade que a gente enfrenta por causa do nome dele, e das dificuldades que nós passamos por causa do que o pecado faz com a humanidade. Ele não apenas está ciente disso, como ele participa com a gente desse sofrimento, ele sabe o que nós sentimos, ele sabe o que nós passamos. Nós vivemos dias onde nós sofremos com a dificuldade da perda de pessoas que nós amamos,
nós lembramos hoje mesmo do Newton, né, que faleceu ontem, e deixa na gente esse vazio, essa saudade enorme. Nós temos entre nós histórias de familiares também que partiram recentemente, e na história do nosso povo, a dor, o vazio que a morte deixa, que o luto deixa para a gente, doenças, dificuldades no trabalho, dificuldades na vida que estão cercando a nossa vida, e parece que são dias difíceis, parece que são dias que não terão fim, mas a gente precisa caminhar com uma certeza: esse período, ele acaba. Ele pode ser difícil, ele pode parecer talvez até impossível para a gente caminhar nele, mas ele acaba. A semana de sofrimento de Cristo, até a sua morte, a sua crucificação, foram dias terríveis, mas que culminaram na glória da sua ressurreição. O período que nós passamos hoje na história, desde a ressurreição de Cristo Jesus, são dias difíceis, são dias de perseguição, de opressão, de investidas do antirreino, de lidar com dificuldades do pecado na nossa vida, mas ele também vai acabar. E ele vai acabar num dia de grande glória, num dia de grande festa, quando o nosso rei vai voltar com todo o poder e toda a glória, mudando de uma vez por todas a nossa história, fazendo com que a gente possa desfrutar de uma alegria eterna, de comunhão com ele, reencontrar queridos e queridas que partiram durante esse longo período, durante essa longa jornada, matar a saudade daqueles nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, compartilhar histórias e aprender diretamente ali daquele relacionamento íntimo com Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto o nosso grande rei não retorna em toda a sua glória, fica para a gente o exemplo de Cristo. Mesmo cercado de dificuldades, nós precisamos nos mantermos fiéis a Deus e obedecer a Deus até as últimas consequências. Não vai ser fácil? Não. Não foi fácil para Jesus Cristo, não será fácil para a gente, mas nós temos conosco o próprio Cristo, o Espírito Santo nos capacitando, nos fortalecendo, nos amparando, nos sustentando, nos levantando quando nós caímos, nos dando ali força quando nós não vemos de onde tirar força, cuidando da gente até o retorno de Cristo Jesus. Então, que a gente possa seguir nesses dias como Jesus Cristo seguiu, lembrando que o dia de glória está por vir. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas com a plena certeza de que ele virá. Quem nos prometeu foi aquele que venceu a morte, foi aquele que cumpriu o propósito, as promessas que a gente vê no Antigo Testamento a respeito do grande rei. Que Jesus Cristo esteja conosco nessa caminhada, que o Espírito Santo, o Pai, esteja conosco nesses dias, nos capacitando, nos fortalecendo e cuidando da gente nesse longo período sombrio que vivemos, na certeza de que isso um dia terá fim.